já ouviu a expressão, você tem que aceitar o fulano como ele é? E aí ficou se perguntando, poxa, mas se eu aceitar ele assim, ele vai crescer quando é nosso filho, né? Uma pessoa desorganizada, que não cumpre regras, uma pessoa que não tem umas características que eu considero boas para a vida. E eu vou permitir, vou deixar que ele faça tudo o que ele quer? No vídeo de hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre a diferença entre aceitação e permissividade. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar com vocês um assunto muito interessante que muda a vida, muda as relações, muda o seu olhar sobre os seus filhos, sobre as pessoas que estão próximas, sobre quem nos relacionamos, com quem nos relacionamos, trazendo muito mais tranquilidade e leveza. Vamos lá! Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que a aceitação não é concordar com o que a pessoa está fazendo ou sendo, não é comodismo, não é olhar para a situação e dizer, tá bom, é assim mesmo e segue a vida. A aceitação, ela é muito trabalhosa, né? É mais trabalhosa do que ficar lá lutando contra muitas vezes. Porque a gente vai precisar entender de onde vem, para onde vai aquela característica e olhar para aquilo a partir de uma outra ótica. É entender que o que você vai fazer a partir daquelas características que estão ali postas e trabalhar com isso. Entenderam que a aceitação é muito mais trabalhosa do que simplesmente olhar e deixar para lá, do que a permissividade. Se a gente pensar sobre as crianças, sobre os nossos filhos, eles vêm com determinadas características físicas. E quando a característica é física, parece que é mais fácil para a gente aceitar. Eu queria ter olho azul, não tenho olho azul. Tudo bem, eu vou lidar com isso. Se for algo que eu quero muito, que seja muito importante, eu coloco uma lente. Assim é em relação aos nossos filhos. Eu queria que ele tivesse o cabelo cacheado, mas veio com o cabelo liso, tudo bem. Queria que ele fosse loiro, não veio. Enfim, parece que isso traz um pouco mais de, ok, não tenho nada para fazer em relação a isso. A não ser essas adaptações depois de adulto, né, ao longo da vida. Mas quando são características, uma tendência à agressividade, um desânimo em relação aos estudos, se é que a gente pode pensar dessa forma. O que eu faço diante disso? A gente precisa olhar para essas características e entender o que é que está acontecendo ali. Muitas vezes, sim, algumas crianças elas vêm um pouco mais agitadas, são mais inquietas, precisam de uma mobilidade maior. Outras crianças são mais tranquilas, fáceis de lidar, cedem com mais facilidade. São tendências que os nossos filhos veem. E às vezes a gente olha para lá e diz assim, não pode ser assim, tem que ser assim, desse jeito, porque eu aprendi assim, a vida toda foi assim. Tem que ser obediente, tem que. E aí eu não consigo olhar para esse filho e entender que muitas vezes ele é aquela criança que tem um incômodo enorme. Eu tenho ouvido isso de uma maneira mais frequente ultimamente. Tem um incômodo enorme de receber ordens. Tipo, vai tomar banho, fulano. Isso incomoda. Algumas crianças se sentem sim incomodadas. Porque às vezes ela tem uma postura de líder, de ser, sabe, quem comanda, que ouvir isso dessa forma autoritária incomoda. Mas aí, fica muito difícil, Roberta. O que a gente vai fazer? A gente não pode mandar o menino, a gente pode, deve direcionar os nossos filhos, ser esse guia. Claro, gente, que em algumas situações a gente precisa falar, não, fulano, olha, agora é assim, pronto, acabou, não dá nem pra discutir e vamos seguir o barco. Eu sei, e às vezes nesses momentos a gente pode até dizer, eu sei que é difícil pra você, às vezes, ouvir uma ordem assim, mais incisiva, mas agora é urgente, é preciso, só vamos. No entanto, eu acho que mudar essa postura para esse olhar com esse filho que às vezes é mais opositor, mudar a forma de pedir, de falar, isso vai trazendo para ele a possibilidade de nos seguir, de guiar. Por exemplo, em relação ao banho, fazer perguntas, ao invés de dar ordem. Fulano, o que você acha que você precisa fazer agora para ficar limpinho e cheiroso?
E aí isso vai ativando outros lugares do nosso cérebro, do cérebro da criança. E aí ela vai pensar, o que é que eu preciso fazer? Ah, banho! Que tal então? Eu tô fazendo perguntas, eu não tô dando ordem. Entende? Então a gente vai ensinando essa criança a viver de uma forma ativa na sociedade sem desrespeitá-la, né? A partir do olhar dela e também do olhar do outro. Nós aprendemos que as crianças, elas não tinham muito valor no sentido do que elas diziam, do que elas queriam. Eu não sei vocês, mas eu ouvi muito de que assim, menino não tem querer. Exatamente assim a frase. Ou seja, a criança não tem vontade, não pode expressar aquilo que ela quer. É sempre sobre o que o outro, o externo ali está dizendo sobre ela. Em algumas situações, sim, é importante que essa criança vai ser direcionada e não tem mesmo muita discussão. Mas a forma que a gente olha e fala sobre isso faz muita diferença na construção de como essa criança vai olhar para ela. E esses dias eu recebi um casal e eles me diziam, a minha maior preocupação com o fulano não é hoje, eu tenho 6 anos, é quando ele for adolescente. Olha que visão incrível. Então eu não quero que ele seja essa pessoa assim, que tudo concorda, que segue a opinião do outro, né? Porque quando ele for adolescente, ele vai precisar dizer não em algumas situações. E aí, ele aprendeu a ser escutado com respeito? Quando ele não queria algo, ele vai dar conta de dizer esse não? Então a gente olhar para os nossos filhos, como eles são, entender que eles não são sanduíches, né, gente? Eu sempre brinco que assim, que a gente manda tira a cebola, tira o pimentão, coloca o milho, acrescenta a salada. Nossos filhos não são, que a gente pode tirar e colocar características. Mas a gente vai precisar aprender a conviver. Tira essa agressividade, tira essa rebeldia, tira a argumentação, né? A contestação, tira a preguiça de fazer tarefa. E aí, a gente não tem esse poder. O que a gente precisa é ensinar os nossos filhos também a se aceitarem. Quando a gente ensina eles a se aceitar, filho, parece que você tem uma tendência aí a partir pra porrada, né? A ir pra cima. Quantas crianças eu recebo que brigam na escola, brigavam. E a gente foi preciso entender de onde vinha essa agressividade, na verdade, o que ela estava escondendo ali e trabalhar para que ele encontrasse outras formas. Mas ele sabe que a tendência dele, quando ele é frustrado, quando ele é chateado, quando ele fica triste, é partir para agressividade. Quando ele se sente acusado, é pá, ir pra cima. Então a criança já entende que ela tem uma tendência a essa agressividade. E aí ela vai aprendendo a lidar com isso. A criança já começa a entender, quando a gente tem esse olhar respeitoso e conversa, enfim, e vai trabalhando, que me incomoda quando alguém me dá ordem, né? E aí ela vai sinalizando isso para os pais de algumas formas e pode até dizer, olha, mãe, pai, não fale gritando comigo, sabe? Não me dê ordem assim autoritária porque me incomoda. Mexe comigo. E aí a gente vai mudando a forma de falar sobre isso, né? De fazer os pedidos, de dar o direcionamento do dia a dia. Os maiores estresses com as crianças que eu recebo é nas atividades diárias. Tomar banho, comer, fazer a tarefa. Imagina, são coisas do dia a dia. E aí os pais dizem, eu queria que o fulano fosse assim, assado, cozido. Fulano não é assim, assado, cozido, ele é de outra forma. E aí o que a gente vai fazer com essas características que ele tem? A gente vai olhar para ele e vai tentar ajudá-lo a lidar com isso de uma outra maneira. Isso é aceitar, é olhar para o meu filho e falar, tá bom, é isso que eu tenho aqui. Né? O fulano é assim. Por exemplo, lá em casa, o Davi, ele precisa de uma mobilidade maior, ele tem mais energia. Então agora, nesse momento de pandemia, todo dia não, mas assim, sempre tem uma novidade, ele sempre tá criando, tá inventando. Agora, lá em casa, tem um terrário que eles pegaram um aquário e fizeram um negócio para criar formigas, eles estão criando formigas. E aí aquilo
gera uma energia nele, ele vai, ele cuida, ele olha, ele desce, ele pega a terra, ele troca. Então ele precisa disso, precisa de fazer experiências sensoriais o tempo todo. Diferente do Mateus, que gosta mais da paz, sempre foi. Não é porque agora ele é adolescente, é mais na dele, mais tranquilo, gosta de sentar, de conversar. O Davi não, ele precisa de correr, ele precisa de pular, ele precisa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou querer enquadrar ele no perfil do outro? Quando ele não tem essas possibilidades, ele vai ficar mais irritado, ele vai ficar mais estressado, ele vai, mexe com um, mexe com o outro, implica o outro, entende? Então, assim, olhar para o nosso filho, entender, nossa, esse aqui, talvez ele seja um pesquisador, um cientista, um artista, porque ele é muito criativo, enfim, olhar para a característica que o nosso filho tem e entender quais as possibilidades que ele vai ter na vida e apostar e acreditar nisso, faz toda a diferença para eles também se aceitarem, né? Eu sempre brinco lá em casa, o Davi precisa estar criando alguma coisa, é planta, é bicho, é qualquer coisa, ele precisa. Ele já criou lagartixa, agora ele tá criando formiga, tem cachorro, ele cuida das plantas, então ele gosta disso, isso faz parte. Ele precisa que a energia dele seja direcionada. E se ele não fizer, é isso que eu disse pra vocês, ele vai de alguma outra maneira, essa energia sai às vezes na agressividade, na implicância. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos, né, a partir dessa ótica, sabe? Com esse olhar curioso. Como é o fulano, hein? Olha, o fulano gosta de ficar mais na dele, é tranquilo, gosta de um joguinho de tabuleiro. Já o fulano gosta de pular, ele precisa correr. Vai ser um atleta? Não sei, vai ser alguém, ele já é alguém, né? Mas o que ele pode fazer com essas características que são tão dele, né? Às vezes os pais me reclamam, o fulano argumenta demais, não aceita, não. Tá, a gente precisa aprender sim a ouvir não, a gente precisa lidar com as frustrações, mas argumentar também não é bom, né? A gente não ser aquela pessoa que ouve tudo e diz, tá bom, desiste logo. Não é bom aquele que insiste, que vai lá, que pensa numa nova estratégia, que pensa numa nova possibilidade. Olha, mãe, não dá assim, mas que tal se a gente fizesse assim? Isso não é bom? Que a gente precisa ensiná-los a fazer isso de forma respeitosa com eles e com a gente. Então, argumentar, dizer daquilo que eles querem é importante, eu acho que precisa sim ser valorizado, né? E a gente precisa tirar essa reguinha, sabe? Essa forminha e jogar fora. Vive aí o seu luto pelo filho ideal que você sonhou, idealizou, aquele menino assim, assado, cozido, e convive com esse filho real que tá aí na sua frente, que tá precisando de você, que tem características, que tem uma personalidade tão única, tão linda, tão especial, e às vezes a gente fica ali lutando para encaixar aquela estrelinha do mar na forminha de quadrado, não vai entrar nunca. E a gente vai ficar ali lutando e machucando, você vai ficar machucando ali as pontinhas da sua estrelinha. Então às vezes é preciso a gente respirar fundo e cuidar dessa nossa aceitação. Será mesmo que eu aceito meu filho como ele é, com as características que ele tem? Será mesmo? Então a gente precisa o tempo todo estar se policiando para olhar para eles de uma forma respeitosa com quem eles são. Mas antes disso, a gente precisa respeitar a gente, né? Às vezes a gente não respeita nem quem a gente é, nem daquilo que a gente gosta. Então, esse mergulho em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, vai fazendo também com que a gente seja pais mais respeitosos, sejamos pais melhores, pais que escutam mais, que olham com curiosidade. E isso vai fazendo toda a diferença no relacionamento. Porque quando a gente não se aceita, por exemplo, eu queria ser uma pessoa calma. E aí você é uma pessoa que não é, às vezes, muito calma. Queria ser calma. E aí vira duas brigas. Com a gente mesmo e com o outro. Então a gente aceita que a gente é brava e que a gente sai brigando com todo mundo? Não. Eu entendo que eu sou brava, que às vezes a minha reação é um pouco agressiva, que eu grito, que eu falo alto e começo a lidar com isso, entende? Eu me aceito, ok, eu vou ser essa pessoa e talvez eu seja pra sempre. E aí como é que eu vou fazer pra lidar com isso? Pra não machucar o outro e nem a mim mesmo. E às vezes a gente precisa dizer isso para os nossos filhos, né? Eu me lembro uma vez que eu disse para o Mateus, aceita, filho, que você tem pais exigentes.
E às vezes você vai precisar sinalizar para nós, olha, eu tenho só 7 anos, eu tenho só 8 anos, peraí, segura. E você pode dizer isso. Porque a gente, como ele vai correspondendo, a gente vai cobrando mais. E assim, foi tão libertador pra mim dizer isso, que eu sou uma pessoa exigente, que o pai é exigente e que ele vai precisar lidar com isso. E ele também já era exigente com ele. Então assim, a gente precisou entender, encontrar esse espaço de consideração ali entre nós. Descobrir, né, gente, lugares de paz no meio do caos. A gente precisa não olhar para esse furacão que às vezes a gente vive e buscar ali momentos de brisa, de tranquilidade, porque os nossos filhos, eles são quem eles são, né? A gente pode encontrar outras saídas. A saída não é mudar ele. Fulano vai agora deixar de ser agressivo, de ser violento, de ser bravo e vai ser de uma outra maneira. Não, a gente vai lidar com isso, a gente vai encontrar várias opções possíveis, várias possibilidades. Observar os nossos filhos sem julgar. Uma das coisas mais difíceis da vida é a gente não julgar, porque a gente sempre tem uma opinião. Ah, isso tá certo, ah, isso tá errado, ah, isso não é legal. Tem uma cena do filme Divertidamente que eu adoro, que eles estão ali no trem do pensamento, e aí parece que eram fatos e opiniões. E aí parece que ele breca e aí se mistura. E alguém fala assim, nossa, misturou tudo agora e não sei o quê. E aí eles dizem, geralmente isso acontece, né? Ou seja, o fato, ele é contaminado, digamos assim, pelas opiniões. Então a gente olha os nossos filhos, por exemplo, discutindo ali, e a gente já tem uma opinião sobre aquilo, sobre quem tá certo, sobre quem tá errado, no meio daquela briga, a gente já julga. A gente não consegue, muitas vezes, se ater ao fato, a descrever o que tá acontecendo. Então, há uma mistura. Quando a gente tem um olhar curioso, a gente diz, me conta o que tá acontecendo aqui. Aí um fala, fulano fez isso, o outro, não, mamãe, não sei o que. Aí eu diz, me parece que o fulano aqui ficou triste porque você falou de um jeito agressivo. Será que teria outro jeito? A gente se ater a descrever os fatos sem julgar é um grande desafio e faz toda a diferença nos relacionamentos. Bom, gente, era um vídeo que eu queria falar sobre isso, essa questão da aceitação. Acabei falando sobre várias outras coisas que eu acho que é muito importante pra gente olhar, sobre o autoconhecimento dos pais, sobre esse olhar curioso sobre os filhos, sobre esse cuidado em aceitar e não entender que aceitação é permissividade e também não deixar de aceitar por achar que você tá sendo permissivo ou concordando com algo que você não acha legal, mas simplesmente aceitar e dizer, não, fulano é assim, o que eu vou fazer a partir disso? Não é brigar para que ele seja uma outra pessoa, mas é lidar com essa característica que tá aqui apresentada. Esse sanduíche, ele tem cebola, o que eu vou fazer com isso? Não tenho jeito, não tenho como tirar essa cebola. Ela tá lá picadinha, misturada, o sabor dela às vezes já tá sumindo, mas ela existe. Falo da cebola porque eu não gosto de cebola, eu sempre peço para tirar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outros pais, outras famílias que possam ser ajudadas, porque eu acho que é tão importante a gente compartilhar, né, aquilo que pode alcançar o outro e ajudar e fazer a diferença. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, me seguir também nas outras redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus.